Governo Trump anuncia que o futuro da Venezuela será dividido em 3 grandes fases, com amplo domínio dos Estados Unidos, como, por exemplo, compra de barris de petróleo pelos americanos, o controle do dinheiro que ficará numa conta sediada e chefiada pelos Estados Unidos, dentre outras ações, como a própria Delcy Rodrigues mudando um pouco o seu discurso, preocupando o futuro da Venezuela. Vale lembrar que uma oposição interna no país começa a ganhar força, até pelos dados que foram expostos, de mais de 100 mortos, incluindo militares, mas também civis, na operação de captura de Nicolás Maduro. E aí, galera, será que o plano americano vai dar certo? Quais são os objetivos? Será que vai rumar a Venezuela em direção à democracia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Galera, presta bastante atenção que se você quiser melhorar o seu 2026, ficar mais bonitão, modelos atemporais, ser mais chique, garanta as roupas da Insider para conseguir os seus objetivos. São as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. E olha que eu posso falar com grande propriedade porque praticamente todo o meu guarda-roupa, mesmo antes de ter parceria com a marca, já era Insider. Então, por exemplo, essa aqui que é a Tech T-Shirt, para mim as melhores que tem, elas têm ali um tecido modal altamente tecnológico que desbota numa velocidade muito mais lenta do que as camisetas de algodão convencional. Por exemplo, essa camiseta não é nova e pode perceber que ela tá com uma coloração bem legal. Só de você vestir, o calor do corpo vai desamassando, tornando a camiseta extremamente prática. Pô, você pode colocar na mochila, na mala. Isso já facilita demais a sua vida. Fora que os modelos são sensacionais também. Existem outros modelos, como as Henley, como as Core T-Shirt, que tem uma gramatura um pouco mais grossa. Se você tá um pouco mais cheinho e tal, né? Se você quiser esconder, ela tem um molde bem legal. Fora que existem as cuecas, meias, calças, bermudas, enfim, galera, praticamente toda a minha vestimenta é Insider. Se você quiser, então, ó, utilizando o meu cupom Prof. Ricardo, você tem acesso a 10% de desconto e se for novo usuário, a 15%. Lembrando que tem kits no site que também aumentam o desconto, existem formas de pagamento que também podem aumentar. Galera, confira lá no site, tá? Eu tenho certeza que ou para você ou para eventual presente, a Insider é a melhor pedida. Então, para melhorar o seu 2026 ficar mais estilosão, usa as roupas da Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E, claro, como vocês puderam perceber, não estou no meu estúdio convencional. Desculpa um pouco a qualidade do som, a qualidade da imagem, né? Para quem for de São Paulo, estou aqui no Guarujá, Praia da Pitangueiras. Se quiser aqui, encontrinho na presencial. Estou passando só um tempinho aqui para curtir com a minha família, mas, claro, sem deixar de gravar vídeo para vocês. Bom, então vamos lá, ó. Seguinte. Nós tivemos algumas informações importantes ditas pelo próprio Marco Rubio, em conjunto com outras lideranças americanas, de como será o futuro da Venezuela, porque isso de fato é uma grande preocupação. Você tirou o Nicolás Maduro, não é que tirou o governo, o regime bolivariano, tirou o Nicolás Maduro e a sua esposa, mas a Delcy Rodrigues, histórica militante da causa socialista, continua. Figuras como o Padrinho Lopes, como o Diosdado Cabello, os generais que comandam não só o exército, mas toda a parte, por exemplo, operacional das estatais venezuelanas também continuam. Você tem, por exemplo, os coletivos, que são milícias armadas que colaboram com o regime bolivariano, continuam e, aliás, até aumentaram seu caráter repressivo depois da operação de captura do Nicolás Maduro. Temos denúncias, por exemplo, de pessoas que foram mortas ou que foram presas porque comemoraram a prisão do Nicolás Maduro, entende? Assim, o período de repressão ele continua exatamente igual e, como eu já trouxe para vocês, os americanos não dão demonstrações que vão querer mudar o regime político, pelo menos não davam no passado recente. Para dar as maiores explicações, o Marco Rubio, secretário de Estado, e que tem na América Latina, eu diria que a sua maior força, assim, né, ele foi eleito com esse caráter, é um cara que é descendente de latinos e tal, então ele combate a esquerda latino-americana e, segundo os pensamentos, não só dele, como do Pete Hegseth, coloco como a doutrina estratégica americana a retomada da América Latina para os Estados Unidos. Pete Hegseth falou que vai ser o quintal dos Estados Unidos da América Latina de novo. Ele falou sobre o futuro da Venezuela, dividindo em 3 grandes fases. A primeira fase é o período de estabilização, que ele garante que precisa tornar a Venezuela estável novamente para que ela seja atrativa para investimentos estrangeiros e para a reconstrução do país. Esse período de estabilização, eu anunciei para vocês ontem, até falei errado, desculpa, né? Que seriam 50 bilhões de barris de petróleo. Cara, convenhamos que 50 bilhões de barris de petróleo seria, sei lá, 10 anos do mundo inteiro utilizando. Não são 50 bilhões, né? São 50 milhões de barris de petróleo. Eles vão ser vendidos para os Estados Unidos com uma cotação praticada no mercado internacional,
porque grande parte do petróleo venezuelano, como era sancionado, era vendido abaixo do preço internacional e vai ser comprado pelos Estados Unidos. Por que eu falo comprado? Porque vai ser um dinheiro que os Estados Unidos vai dar para a Venezuela, só que vai ficar numa conta americana e será administrado pelos Estados Unidos. Para quem é um pouco mais velho de guerra aqui do canal, me lembrou muito o Chaves vendendo, né, churros para ele mesmo, né? Mais ou menos essa ideia, né? Ou seja, os americanos eles vão comprar, eles vão pagar, eles vão receber o dinheiro. Só que, claro, segundo a administração americana, quem vai administrar é os Estados Unidos, mas vai ser para benefício mútuo. Ou seja, eles vão utilizar esse dinheiro para reconstruir infraestrutura energética, tornar a Venezuela mais atrativa para investimentos e promover um crescimento econômico sem a necessidade no futuro de aporte dos Estados Unidos. Se isso vai acontecer ou não, de novo, galera, são palavras dos Estados Unidos. Depois ele falou que vai garantir que as empresas, que seria a segunda fase de recuperação, garantir que as empresas americanas ocidentais tenham acesso ao mercado venezuelano e vai começar a criar um processo de reconciliação nacional dentro da Venezuela. Percebam que ele fala de empreendimentos ocidentais, ou seja, eu já tinha destacado isso para vocês. Os Estados Unidos colocou como uma das pré-condições para não derrubar também a Delcy Rodrigues e os partidários do movimento bolivariano um rompimento das relações, talvez não diplomáticas, mas pelo menos comerciais com Rússia, com China, diplomaticamente com o Irã, com Cuba, uma grande preocupação para Cuba, por exemplo, já que grande parte do financiamento de Cuba vinha com a exportação ou com as relações econômicas com a Venezuela. Essa segunda parte também já adiantei para vocês que pode ser difícil o Trump ter uma reunião com lideranças, com o presidente de petrolíferas americanas, porque não basta você ter petróleo para atrair investimentos estrangeiros. Convenhamos que a Venezuela, colocando um monte de petróleo no mercado internacional, tende a baixar o preço, lei da oferta e da procura. As petrolíferas talvez não tenham uma vontade econômica de aportar numa Venezuela instável politicamente, que talvez faça políticas de nacionalização como já fez no passado, entende? Mas os americanos falam que vão promover esse crescimento sem a interferência do Oriente, de Rússia e de China principalmente, e a terceira fase vai ser uma fase de anistia. Uma anistia para começar a reconstruir a sociedade civil, fazer uma espécie de transição democrática com todos os presos políticos sendo soltos. Lembrando que o próprio Trump garantiu que essa transição pode demorar mais de um ano, e convenhamos que talvez para quem esteja sofrendo com as perseguições e tal, um ano para você fazer essa transição política é um pouco complicado. E lembrando que um ponto importante, hein? Professor, então os americanos estão apoiando a democracia. Será que eles vão apoiar, por exemplo, um governo que peça para reconstruir as relações diplomáticas com China e Rússia? Ou é democracia que, se puder concorrer, as pessoas que concordem com o tipo de pensamento dos Estados Unidos? Porque quem é velho de guerra aqui do canal sabe, hein, galera, tá? Eu, por exemplo, fui totalmente contrário à proibição da Maria Corina Machado de participar do processo eleitoral, porque a justificativa do regime Maduro era que a Maria Corina Machado era uma traidora nacional, já que ela quer privatizar a PDVSA e foi a favor das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Professor, então ela quis privatizar a PDVSA, que é a estatal de petróleo venezuelana? Poxa, que político horrível. Tem uma boa solução. Não vota nela, vota em quem você acha que concorda, sei lá, se você concorda com o pensamento mais estadista, entendeu? Mas agora, você não deixar um político concorrer por conta das suas ideias, cara, aí não é democracia. Como Nicolás Maduro fazia, e como temo que possa ser o futuro da democracia promovida pelos Estados Unidos. Pode participar do processo eleitoral. Quem for a favor das leis de mercado, do livre comércio, aí não é democracia também, né? Convenhamos, tá? Outra preocupação que gera também são as declarações que vão ficando nas entrelinhas que geram, claro, uma preocupação para o futuro, para a autonomia, para a soberania da Venezuela. Por exemplo, a gente tem informações que todo o dinheiro que vai ser arrecadado do petróleo vendido pela Venezuela vai ficar administrado por uma conta americana, e o Trump, até em tom de comemoração, colocou: tivemos informações sensacionais. Os venezuelanos só vão comprar produto dos Estados Unidos para reconstruir o seu país. Como se tivesse sido de livre e espontânea vontade, né? Deixa eu pensar aqui, né? Nossa, só quero comprar dos americanos. Cara, com certeza foi uma oposição dos Estados Unidos, porque não é uma coisa nova. Para quem já estudou um pouco mais história, sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos, eles ajudaram, por exemplo, a Europa, alguns países asiáticos, por meio do Plano Marshall e do Plano Colombo, a se reconstruir. Só que eles colocavam pré-condições.
Ó, eu te empresto dinheiro, mas você tem que manter relações diplomáticas e geopolíticas só com o mundo capitalista. Dá para fazer uma espécie de associação, né? Tem que manter relações só com o Ocidente, esquece China, esquece Rússia. Você só pode comprar produtos que forem importados da indústria americana. E olha aqui como é interessante e inteligente isso parte dos Estados Unidos. Se a gente pegar no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, sei lá, a França precisava se reconstruir. Os americanos emprestam dinheiro, criam uma situação de dívida e relação diplomática e geopolítica, só que quando os franceses vão importar o produto, eles importam produto de indústrias americanas. Concorda que, indiretamente, é como se os Estados Unidos estivessem financiando a própria indústria? Porque é um dinheiro que vai e um dinheiro que volta. E, além de tudo, cria uma situação de dependência geopolítica gigantesca. É o que os americanos pretendem fazer com a Venezuela, um novo plano Marshall, um novo plano Colombo. Uma forma, né, de você garantir esse monopólio, essa exclusividade de mercados com a Venezuela e com os Estados Unidos, afastando os interesses chineses. Outro ponto, cara, bem significativo, tá ligado que a Delcy Rodrigues já vem mudando um pouco o seu discurso. Ela, se por exemplo falava, não, fiquem tranquilos que a Venezuela não vai ser colônia, a gente vai manter uma autonomia, o Nicolás Maduro é de fato o presidente legítimo da Venezuela, faz poucos dias, faz o quê? 4 dias da Operação Americana, a Delcy Rodrigues falou, por exemplo, e até na TV estatal venezuelana falava sobre isso, que a Venezuela está disposta a ter relações energéticas que beneficiem a todos. Só que ao mesmo tempo, o Trump garantiu que as decisões políticas vão continuar a ser tomadas pelo governo americano, ou seja, os Estados Unidos que vão definir a velocidade, os investimentos e como que vai ser feita essa reconstrução, entre aspas, da Venezuela. E espero que vocês entendam, eu não estou legitimando o que o Nicolás Maduro fazia, sim, de fato, eu considero ele como um ditador, tá? Mas o que os americanos estão fazendo, aparentemente, é uma espécie de neocolonialismo, é um imperialismo, claramente econômico, político, dizendo quem pode concorrer, quem não pode, com quais países a Venezuela pode ou não manter relações econômicas e geopolíticas. Eu não considero isso como uma coisa, claro, construtiva. E já existem movimentos de oposição, eu venho relatando isso para vocês, talvez a figura do Diosdado Cabello, que é o cara mais ideológico do governo, que controla essas milícias que são ligadas ao regime bolivariano, deu declarações enfáticas ontem. Aparentemente, o racha entre a Delcy Rodrigues e o Diosdado Cabello está cada vez maior. O Diosdado Cabello colocou, por exemplo, que o ataque que os Estados Unidos fez deixou 100 mortos, incluindo civis, e que isso vai ser respondido pela Venezuela. Lembrando que os americanos já falaram que se Diosdado Cabello não concordar, não compactar com a diplomacia americana, coisas piores podem acontecer com ele do que aconteceram contra Nicolás Maduro. E o Trump, ele está utilizando essa ação que ele fez contra a Venezuela como exemplo. A gente tem, por exemplo, a própria Colômbia. Ontem, eu venho trazendo para vocês que a Colômbia aparentemente ia ser a próxima, pelo menos pelas ameaças dos Estados Unidos. Tivemos uma ligação ontem entre Gustavo Petro e Trump. Aparentemente as coisas arestas foram aparadas e o Gustavo Petro até teria sido convidado para fazer uma visita à Casa Branca. As oposições, elas são muito grandes. A Colômbia sempre foi uma representante dos interesses americanos na América Latina, principalmente pós-Guerra Fria, quando os americanos, com aporte militar, aporte financeiro, ajudaram a combater guerrilhas como as Farc, ZLN, M19, que é o grupo que o Gustavo Petro é um ex-militante, tá? A direita sempre comandou a América Latina, mesmo durante a Colômbia, perdão, mesmo durante aquele momento de onda rosa na América Latina, né? A Colômbia sempre foi governada por governos mais à direita, e agora o Gustavo Petro ele vinha se dissociando, ele vinha diversificando mercados, fechou parceria com o Rodenbelt, mais uma vez ressalto. Claro, a Colômbia é o centro da produção narcotráfico da América Latina, até historicamente. Mas eu não acho que essa resistência tão grande que o Trump tem em relação ao Gustavo Petro tem a ver somente com a produção do pozinho branco, mas sim com uma aproximação gigantesca que a Colômbia teve com a China num passado recente. Pelas ações americanas. E olha que interessante, hein? Agentes da ABIN, cara, o ICL compartilhou isso.
Ah, professor, não gosto do ICL. Beleza, vou procurar outras mídias depois, tá? Mas o ICL, por exemplo, divulgou que informantes da BIM detectaram que o Trump pode sim interferir nas eleições brasileiras, depende do que o candidato for falar. E percebam que não é esquerda e direita, Lula ou Flávio Bolsonaro, Lula ou sei lá quem vai concorrer pela direita. Você vai compactuar com as ações americanas? Você vai fornecer espaço para data centers, vai fornecer espaço para a gente instalar, por exemplo, os nossos investimentos aqui, vai se desassociar com os chineses? Sim, beleza, tamo junto, a gente apoia vocês. É o que o Trump chama de a doutrina Durrell. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.